Verdades importantes sobre a doutrina da Trindade. Através de um estudo da Palavra de Deus, podemos comprovar que a doutrina da Santíssima Trindade, como pregada pela Igreja Católica e por várias denominações protestantes, não tem base bíblica. Na verdade, a palavra Trindade ou Triuno nunca foi utilizada pelos autores bíblicos. Esta doutrina é completamente estranha aos israelitas do Velho Testamento e aos hebreus do Novo Testamento. Neste momento, veremos de forma bem resumida como a doutrina da Santíssima Trindade foi introduzida paulatinamente na Igreja cristã. Paganização do cristianismo. Nos primeiros séculos da era cristã, o mundo estava sob o controle dos romanos. Os imperadores daquela época perceberam que poderiam governar com maior facilidade, utilizando-se da religião, unindo a Igreja com o Estado. Mas estes governantes tinham um desafio: agradar os dois maiores grupos religiosos da época, cristãos e pagãos. A forma encontrada foi adaptar o cristianismo ao paganismo e vice-versa. Isso causou o que podemos chamar de paganização da religião cristã. Muitas práticas surgiram como mistura de conceitos da cultura pagã com a cultura judaico-cristã. Um exemplo é a adoração de imagens de escultura, algo abominável para os apóstolos e profetas do Velho Testamento por ser prática claramente pagã, mas a nova idolatria era adaptada para agradar aos cristãos. As imagens estabelecidas eram de Exu e dos apóstolos e pretendiam apenas representar a divindade e os santos apóstolos, a princípio sem o objetivo de adoração, mas que demonstrou ser uma direta transgressão do primeiro e segundo mandamento. Não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura. Desta forma, misturando o paganismo com o cristianismo, tais imperadores conseguiram agradar o grupo de pagãos e dos cristãos. Os conceitos básicos para o estabelecimento da doutrina da Trindade surgiram dentro desse contexto como forma de conciliar o culto politeísta dos pagãos com o culto cristão de adoração a um único Deus. Uma boa forma para agradar cristãos e pagãos seria o estabelecimento de um culto de um Deus formado por 3 pessoas. Desta forma, mais uma pessoa foi introduzida na unidade do Pai com o Filho. Agora não mais dizemos Cristo, eu e o Pai somos um, mas sim, eu, o Pai e o Espírito somos um. O Concílio de Nicéia. De acordo com a Wikipédia, enciclopédia da internet, o primeiro Concílio de Nicéia teve lugar no ano 325 d.C., durante o reinado do imperador romano Constantino I, o primeiro imperador romano a aderir ao cristianismo. Foi a primeira conferência de bispos ecumênica da Igreja Católica. Naquela ocasião, a Igreja atravessava uma grande controvérsia com relação à natureza de Cristo. Várias teorias surgiram para explicar a questão da divindade e ou humanidade de Cristo. A maior parte dessas teorias estava bem longe da verdade e da simplicidade da palavra de Deus. Um dos nomes mais famosos da época é o de Arius, que questionava a divindade de Cristo, defendendo uma posição muito parecida com a doutrina das Testemunhas de Jeová. Por isso são conhecidos como arianos. Na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal que deveria ser alcançado com a ajuda da uniformidade da adoração divina, complementa a enciclopédia Wikipédia. Vendo o império dividido nesta questão e almejando a unidade, Constantino convocou para o verão de 325 os bispos de todas as províncias. Um grande número de bispos atendeu à convocação de Constantino para o primeiro concílio de Nicéia, que foi aberto formalmente em 20 de maio. Após um mês, em 19 de junho foi promulgado o Credo de Nicéia. Um credo era um documento preparado pela liderança da Igreja que continha as crenças fundamentais que todos os cristãos deveriam professar. Quem não professasse este conjunto de doutrinas era expulso da Igreja. Isto aconteceu com alguns bispos que discordaram do Credo de Nicéia. No Credo de Nicéia lia-se o seguinte: creio em um único Deus e Pai onipotente, que fez o céu e a terra, em um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus,
consubstancial com o Pai, que desceu dos céus e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. No Credo de Atanásio, produzido pouco depois do Concílio de Nicéia, o conceito da Trindade ficava mais claro. A fé católica universal é que veneramos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Outra é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho e outra a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus e Senhor. O Filho é Deus e Senhor, e o Espírito Santo é Deus e Senhor. Mas, assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa, Deus e Senhor em particular, do mesmo modo somos impedidos pela religião católica universal de dizer 3 deuses ou 3 senhores. Vejamos o que diz o Catecismo do Católico de hoje na página 12. A Igreja estudou este mistério com grande solicitude e, depois de 4 séculos de investigações, decidiu expressar a doutrina desse modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do Credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. O Catecismo do Católico de hoje, página 12, número 1248 da editora Santuário, edição 28 do ano de 2002. É importante lembrar que o Concílio de Nicéia não estabeleceu apenas os fundamentos para a doutrina da Trindade. Outras decisões foram tomadas pelos bispos da Igreja Católica em 325. Segundo a enciclopédia Wikipédia, outra decisão do Concílio de Nicéia consistiu na transferência do dia de descanso semanal do Shabat para o domingo. Antes da religião cristã conseguir o reconhecimento oficial de Roma, judeus e cristãos tinham tradições e festejos em comum. Sabemos que os pagãos adoravam o sol e os cristãos e judeus guardavam o Shabat. Novamente, uma nova doutrina foi estabelecida. Os cristãos poderiam continuar guardando um dia por semana, o dia do sol, Sunday em inglês. Desta forma, novamente cristãos e pagãos poderiam se unir no novo sistema de adoração, meio pagão, meio cristão. A doutrina da Trindade e suas consequências práticas. Neste momento, muitos crentes sinceros poderão levantar as seguintes questões. Qual é a diferença na prática entre aceitar a tradicional doutrina da Santíssima Trindade e aceitar a doutrina bíblica que o Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito? Nossa salvação depende deste ponto? Todas as pessoas que no passado aceitaram a doutrina da Santíssima Trindade e as que hoje aceitam estão perdidas para sempre? O assentimento mental de qualquer teoria sobre a divindade terá algum efeito prático na vida do cristão? Ou Deus não leva em conta o que acreditamos desde que tenhamos amor para uns para com os outros? Sem dúvida, tais questões são extremamente relevantes para os seguidores de Cristo que procuram viver uma religião prática. O mundo religioso está cheio de teorias, doutrinas e dogmas que geram debates, conflitos, separações, guerra e morte. Se o ensino bíblico não tiver um efeito prático positivo na vida do cristão, tal ensino é totalmente dispensável e não mereceria a nossa atenção. Veremos agora como a compreensão que temos sobre Deus afeta diretamente a nossa prática. Adoração, a essência da religião. Envolvidos com atividades sociais, responsabilidades eclesiásticas, funções administrativas e ministeriais, muitas vezes nos esquecemos da essência da religião, que é a adoração. A importância da adoração na religião cristã é indiscutível. Por esta razão, todos os aspectos relacionados à adoração devem ser cuidadosamente analisados e jamais menosprezados. Há várias formas de provar que a adoração é provavelmente o elemento mais importante da religião. Esta importância é facilmente comprovada quando analisamos o esforço de Satanás para deturpar vários aspectos relacionados à adoração verdadeira. Se a adoração não fosse tão importante, certamente o inimigo não atuaria de forma tão especial nesta área. Podemos ver alguns exemplos bíblicos, começando pela tentativa do inimigo de conquistar a adoração para si. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto.
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yeshua: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Mateus 4, versículos 8 a 10. Felizmente, Satanás não conseguiu alcançar seu grande objetivo de conquistar a adoração do Filho de Deus para si. A obstinação de Satanás por adoração é tão grande que o inimigo declarou guerra contra a adoração ao Deus verdadeiro. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Como Satanás não conseguiu obter a adoração que desejava, seu grande objetivo hoje é atrapalhar a adoração ao Deus verdadeiro atuando em vários aspectos. As grandes mensagens de Deus ao homem têm o objetivo de chamar a atenção para a verdadeira adoração. Vários aspectos que podem parecer irrelevantes à primeira vista começam a merecer nossa atenção na medida em que descobrimos a relação que estes aspectos mantêm com a adoração. O Apocalipse, revelação especial para os crentes do tempo do fim, traz várias citações sobre o grande conflito entre Deus e Satanás, um conflito que gira em torno de adoração. Deus, através de seus mensageiros, reclama a adoração para si. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, 7. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Em contrapartida, o Apocalipse também revela o esforço do inimigo para desviar os crentes da adoração verdadeira. Segundo a profecia bíblica, a besta com aparência de 3 animais, leopardo, urso e leão, irá receber o poder e grande autoridade do dragão, Satanás, e obterá a adoração de muitos. E adorarão o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, versículo 4. A adoração falsa profetizada será uma adoração tríplice. O Apocalipse revela que os enganados por Satanás adoram o dragão, a besta que recebeu a autoridade do dragão e a imagem da besta. Esta última recebeu o fôlego, pneuma, da besta que subiu da terra. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Note que existe até uma pena de morte para os que não adorarem a imagem da besta. Esta adoração tríplice e falsa é marcada do paganismo. Os povos pagãos adoravam vários deuses, dentre os quais se destacam tríades, conjuntos de 3 deuses. Perceba que a grande vítima da paganização do cristianismo ocorrida nos primeiros séculos foi a verdadeira adoração. As perguntas como adorar, quando adorar e a quem adorar tinham outras respostas antes da paganização do cristianismo. Como vimos, para conciliar pagãos e cristãos, as imagens de escultura foram recebidas na igreja. A forma de adoração começava a mudar, uma terrível violação à adoração verdadeira e à lei de Deus. Uma nova resposta à pergunta como adorar estava surgindo. Deus passava a ser adorado através de imagens. Vimos também que no Concílio de Nicéia, em 325, o domingo foi oficialmente estabelecido como dia de guarda em substituição à prática da observância do Shabat, mantida por judeus e cristãos até então. Uma nova resposta para a pergunta quando adorar foi estabelecida. Novamente, uma terrível adulteração no dia de adoração especificado por Deus em sua lei. Poderíamos citar outros exemplos, tais como o papel de Maria, que, sem dúvida, recebe boa parte da adoração e louvor que deveriam ser dirigidos apenas a Deus. Mas nosso foco, neste estudo, é a Trindade. Precisamos de uma resposta para a pergunta: a quem devemos adorar e louvar?
ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Vamos deixar que a Bíblia responda. Adoração ao Pai. Então ordenou-lhe Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Adoração ao Filho. Entrando na casa, os magos do Oriente viram um menino com Maria na sua mãe e prostrando-se o adoraram, e abrindo os tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Mateus 14:33. E eis que Yeshua lhes veio ao encontro, dizendo: salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28, versículo 9. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, versículos 5 e 6. Vale ressaltar aqui que a palavra traduzida em português para adoração, quando referida ao Filho, é a palavra grega proskunel. A palavra grega proskunel não significa adoração, mas sim prostrar-se em reverência. Os reis do passado recebiam também este tipo de ato. É um ato de extremo respeito e não adoração, mas como a maioria dos tradutores da Bíblia são trinitarianos, eles traduziram a palavra proskunel para adoração, quando na verdade significa prostrar-se em respeito, porque Yeshua é sim rei dos judeus. Eu já tenho um vídeo e um estudo sobre isso, caso você queira ouvir sobre isso mais profundamente. Como ficou claro, através destes versos bíblicos, apenas o Pai é digno de adoração. Não encontramos nenhuma evidência bíblica de que o Espírito Santo deva ser adorado. No entanto, muitos pregam e cantam louvores ao Deus Trino. O inimigo busca confundir nossa adoração, criando mais uma pessoa divina cujo nome é Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo é um atributo do Pai dado ao Filho que nós podemos receber, mas não um Deus que devamos adorar ou louvar. Lamentavelmente, é comum ver crentes sinceros louvando o Espírito Santo e até mesmo orando ao Espírito Santo, quando deveríamos orar somente ao Pai em nome de Yeshua, pelo derramamento do Espírito Santo. Biblicamente, este tipo de adoração é vã e inútil. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Mateus 15, versículo 9. Que a nossa adoração a Deus não seja vã, que os preceitos de homens que há muitos anos estão arraigados em nosso coração sejam extirpados, que possamos nos unir a toda criatura no céu, na terra e no mar e dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículos 13 e 14.